Uma outra força, além dos Racing Drones, está entrando nos reinos. Estão correndo contra vocês com muita habilidade e estão conseguindo as Telechargers. Eles têm usado sua habilidade para disfarçar seus carros, para nos colocar uns contra os outros. Devem ficar muito atentos. Na falta de melhor nome, vamos chamá-los de Silencers. Nesse ponto da série, as pessoas provavelmente nem sabiam da existência dos Silencers, então a minha teoria é que, na verdade, nessa parte aí, que tá aparecendo com o Monk, etc., eles só assumiram que, por exemplo, tava rolando um comportamento estranho dentro dos reinos. O que explicaria, talvez, o porquê de alguns carros estarem agindo meio estranho aí. Nessa parte em específico do filme, a gente consegue ver o Kurt supostamente trabalhando com o Racing Drone, o que eu acho bem errado, na verdade. Porque eu acho que não faria sentido os dois trabalhando juntos, mas eu acho que talvez os Silencers tenham se disfarçado do Kurt especificamente porque, como alguns já sabem ou lembram, na corrida mundial Kurt era um certo espião que trabalhava para a própria Yellow. Então eu acho que seria meio que estratégico talvez disfarçar dele e assim meio que incriminando ele de volta, criando mais intrigas entre os pilotos e etc. Nessa outra parte a gente consegue ver quando eles terminam a corrida e o Taro meio que afronta ou questiona o Kurt, cadê o Telecharger, que no caso ele ganhou, batendo ele aquela hora. E o Kurt diz que ele não ganhou, alguém chegou no final dele alguém chegou no final do reino antes que ele. E no caso eu acho que foi bem estratégico dos Silencers poder colocar isso, que no caso o Mark fala até isso aí, ó. Ele está querendo a Telecharger só pra ele. A não ser que esteja guardando pros drones. Ele estaria fazendo uma menção quando na verdade o Kurt ele estava tentando pegar o anel pra Yellowrun lá na corrida mundial. Como se ele estivesse ainda trabalhando pra eles. E aí ele meio que incrimina ele, fica nesse climão aí. Essa é outra cena aí que eu acho bem legal de se ver, que no caso é quando um Silencer disfarça do Kurt de novo e o Taro tem que escolher um deles pra jogar pra fora da pista. E por sorte ele escolhe o certo. Mas aí você me pergunta, tá, mas como que os Silencers sabem que o Kurt foi um espião e todos esses negócios aí? Bom, a resposta é simples, ela tá no terceiro filme. E quando o Dr. Tez e a Lani falam pro Kurt quem se perdeu nos outros reinos também. Cadinho e seu irmão não foram os únicos pilotos a se perderem nos reinos. Como? Dan Dresden, Halleck Wood, Ben de Castillo, todos entraram nos reinos, mas nunca saíram. Você está brincando? Por que não contaram pra gente? Eu vou assumir que todos aí que ela falou, no caso os três, o Dan Dresden, o Halleck Wood e o Ben de Castillo, se tornaram Silencers. Mas você pergunta por que você acha isso? E eu vou responder a partir dessas coisas aí. Eu gostaria de deixar enfatizado na teoria também que no caso o Dan Dresden dirigiria o Untrocity e o Covelite, o Alec Wood dirigiria o Axelion e o Covelite também, e o Benji o Technician. No caso do Dr. Tez dirigiria o Nitrium e o Major William, no caso, dirigiria o Iridium. O resto dos Silencers são desconhecidos, porém, o esquadrão do pai do Vert, vocês já devem imaginar quem é. E creio eu que também sejam os outros pilotos da Via 35, porque tinha muita gente talentosa ali. Se você notar bem, os Silencers eles não são tão agressivos com pilotos comparado aos drones. Eles preferem sempre imobilizar o carro deles, ou sei lá, até mesmo disfarçar dos outros, para que eles meio que não causem confusão tipo, um com o outro. Por exemplo, nessa cena aí que o Taro ele topa com o Silencer que está disfarçado da Carmen e ele não bate nela, no caso. Eu acho que isso aí serviria no caso mais pra tentar passar direto sem causar nenhuma confusão. Já que eu deixei isso meio que em claro, eu vou botar aqui assim, algumas cenas que os Silencers provaram ser um pouquinho mais agressivos, porém nem tanto. E eu vou meio que comparar ela com umas outras cenas que a gente já viu também. O primeiro exemplo é essa cena aí, que a gente vê esses dois Silencers que são supostamente eles passando aí. No caso eles seriam os mesmos que acertam o Taro no final do reino do Metrópole. E se você notar bem, a manobra que eles usam para derrapar o Taro é bem parecida com essa aí da Via 35.
eu vou assumir que o Silencer que aparece nessa hora aí, disfarçado do Kurt, no começo do carro dele, no reino da sucata. Bom, eu vou colocar aqui no Dan Dresden. Vocês perguntam por quê? Então, primeiramente que a cena que ele cai da pista, que o Taro joga ele, é bem parecida com uma na Via 35. E outra coisa também, se você parar pra perceber no rosto dele, mesmo que ele se disfarce no rosto, etc., dá pra você ver ali que tem uma parte loura no cabelo dele. E eu consigo ver. Talvez vocês consigam também. Bem, já tô me alongando demais, então eu gostaria só de terminar aqui a teoria com aquela cena no final do filme onde o pai do Vert se revela pra ele sendo um Silencer e aqueles dois pilotos atrás dele, eles parecem meio tipo, culpados tentando evitar contato visual com o Vert. Então eu creio que o do capacete redondo seja o Bend e o outro seja o Dan Dresden. E eu vou colocar uma imagem aí da Comic Con de 2005, dos bonecos da Accelerator. E o Bend, ele tem o capacete redondo, então eu creio que seja por isso. Então a gente conclui a teoria com o Dan Dresden sendo o cara do capacete reto, o Bend sendo o cara do capacete redondo e talvez o Alec Wood sendo o outro cara lá também. Porém o Alec não tem nenhuma coisa comprovando realmente, então ele fica mais na parte teórica mesmo. Só que esses dois aí é certo que é. Tanto que na hora que eles estão desviando o olhar, parece que eles estão meio que culpados, é como se o segredo deles fosse revelado agora. Então, eu concluo a teoria aqui com essa sendo a identidade do site. Obrigado. Eu gostaria também de deixar enfatizado que isso é só uma tradução de uma teoria de outro youtuber que fez, e ele é americano e eu não vi nenhuma tradução do vídeo dele para o português. Eu vou deixar o vídeo original da descrição aí para quem quiser ver, e o canal dele também. E eu gostaria também de pedir desculpa pelo meu áudio tá meio bugado por causa do fone que fica meio chiando e tá mudando e meio que a minha voz em certas partes é porque eu fui gravando de dia em dia e às vezes eu não pegava a mesma configuração. Mas o vídeo tá aí, obrigado.